Salve, salve, galera! Mais uma videoaula de geografia. Na realidade, essa aula é continuação da aula anterior. Estamos fazendo aqui a parte 2 dessa aula, né? A parte 1, trabalhamos exatamente sobre modais de transporte e focando principalmente em relação ao território brasileiro, tá? Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o que são modais, tipos de modais, enfim. E iniciamos a aula, a primeira parte, né, dessa aula, falando um pouquinho sobre transporte aquaviário. Então, falando um pouquinho sobre esse transporte aquaviário no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte terrestre, né, de certa forma, a questão do transporte rodoviário e do transporte ferroviário. E também vamos falar do transporte aeroviário. Tudo relacionado à questão de unidade federal, em relação ao Brasil. Tudo bem? Então, vamos dar início. Para quem não assistiu a primeira parte da aula, está tudo salvo lá no nosso canal no YouTube. Tá? É só acessar, fazer a inscrição, que vocês podem, sempre que quiserem, acessar a aula. Ok? Vamos lá? Geografia na área, derrubando muros, construindo pontes. Beleza? Professor Alex, vou compartilhar a tela da aula com vocês, para que fique mais fácil. Vamos lá? Isso, né? A gente tem aqui, na realidade, vocês perceberam que é a mesma capa referente à aula anterior, né? Porque é a continuação da aula anterior. Tudo bem? A mesma questão que a gente já havia discutido na aula anterior, eu acho que dispensa aqui maiores comentários, né? Nossa unidade temática é Brasil em Rede, certo? E aqui a gente está utilizando duas expectativas de ensino e aprendizagem, tudo bem? Então, dispensa maiores comentários, já que a gente comentou sobre essas expectativas na aula anterior, tudo bem? Quem quiser saber mais, né? Quem não assistiu a primeira videoaula, né? A parte 1, pode dar um pause aqui na tela e ler um pouquinho mais profundamente aqui as expectativas, tudo bem? E os tipos de modais, né? Como a gente havia discutido na aula anterior. Transporte terrestre. Ferroviário, né? Vamos falar um pouquinho do transporte ferroviário. Predominou no século XIX, teve grande expansão até meados do século XX. Canadá, Estados Unidos, Rússia construíram as ferrovias transcontinentais, né? Exemplo, a estrada de ferro transiberiana na Rússia. Vocês têm um mapa abaixo aí, a gente está dando destaque aqui à transiberiana, porque é uma das rodovias de maior percurso que existem no mundo, né? Gigantesca. A transiberiana ela tem exatamente 9.288 quilômetros. 9.288 quilômetros. Essa ferrovia, ela corta nada mais, nada menos que 7 fusos horários. 7 fusos horários, tá? Então, vejam a grandiosidade dessa ferrovia, certo? Siberiana. Tudo bem? Você tem um cálculo de mais ou menos 8 dias de viagem em relação a trem, enfim, né? É uma rodovia que, em algumas partes, ela acaba tendo alguns deslizamentos de neve, enfim. Então, 8 dias de viagem, mais ou menos, para cruzar esses 9.288 quilômetros, ok? Transporte ferroviário estagnou-se a partir de 1940, devido à evolução da indústria automobilística, e voltou a expandir a partir de 73, crise do petróleo. Venceu a grande modernização com a construção de trens de alta velocidade, que são os TAVs, né? Que é a sigla para trens de alta velocidade. No senso comum, eles são conhecidos como trem-bala, né? Os trens-bala, que é usado sobretudo para transporte de passageiro. Na realidade, a denominação de um trem de alta velocidade são trens que aí têm em média uma velocidade de 300 km por hora, né? São considerados trens de alta velocidade, tá? Aqui, vocês têm alguns exemplos, né, de esses trens aí super rápidos, né? A gente tem aqui na China, na Alemanha, no Japão e na França, né?
Então, a gente tem alguns destaques aqui em relação a esses trens. Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui, primeiro de Xangai, na China, tá? Então, Xangai, na China aqui, olha só, velocidade aqui, média dos trens, né? 430 km por hora. Esses trens são chamados de maglevs, né? O maglev, na realidade, são trens que eles possuem a ideia do magnetismo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um trem que tem uma velocidade super interessante, por quê? Porque, na realidade, ele tem uma troca, né, magnética entre o trilho e o próprio vagão. Então, de certa forma, é como se o trem flutuasse, né, por questão de magnetismo em cima do trilho. Por isso que ele tem essa velocidade super rápida aí, né? Olha só, ele faz um percurso de 30 km em apenas 7 minutos. Então, 30 km em 7 minutos, né? Embora possa chegar a bem mais de 500 km por hora. Então, porque na realidade, o que a gente precisa ter? Você precisa ter uma pista bem linear, né, bem reta. Se tiver uma curva muito acentuada, ele tem que diminuir a velocidade, então vai perder velocidade. E o trem também de alta velocidade, ele não pode ter várias paradas, né? Se tiver várias paradas, não vai compensar. Aqui a gente tem o IC3 aqui da Alemanha, Frankfurt, Colônia, enfim, no Vale do Reno. Ele tem uma velocidade de até 320 km por hora. A gente tem aqui os trens japoneses também, que operam a mais de 300 por hora, né? E podem chegar em linha reta a 670 km por hora. Tá? É interessante que o Japão é bem pequeno, né? A ideia é que você consegue cruzar o Japão, você consegue literalmente ir do outro lado do Japão e voltar no mesmo dia, né? Cruzar o país inteiro. Você vai na festa e volta, enfim, e usando esses trens aí que podem chegar até 670 km por hora, isso facilita bastante. Temos também os trens franceses, né? 320 km por hora, mas pode atingir até 575 km por hora, né? Então, vejam aí as super velocidades aí desses trens, né? Que facilita muito o transporte, é muito utilizado. Claro que vocês devem estar imaginando que no Brasil, o transporte ferroviário de passageiros, ele é quase inexistente, né? A gente tem, claro, na Grande São Paulo, ali uma galera que mora aos arredores de São Paulo que utiliza ainda os trens, mas esse transporte é bem pequeno, né? O transporte ferroviário no Brasil, literalmente, é utilizado aí para cargas, né? Só para carga, para pessoas, não. E deveria ser utilizado, como a gente comentou na aula anterior, né? A gente utiliza o meio de transporte mais caro, que é justamente o rodoviário, e o ferroviário seria uma boa opção, né? Mas, infelizmente, a gente não usa. Grande parte da malha ferroviária do Brasil, ela é privatizada, enfim. Então, tem tudo... essas linhas férreas são, de certa forma, alugadas, enfim, por empresas particulares. Então, tem toda essa questão aí envolvida em cima do transporte ferroviário brasileiro. Que a gente pode... Vocês lembram dessas imagens aqui? Essas imagens a gente estudou quando estávamos falando dos ciclos econômicos brasileiros. Aqui a gente tratou especificamente na parte que falamos sobre o café. O que a gente tem aqui? O mapa do Brasil, do lado aqui o mapa dos Estados Unidos da América. Então, todos esses tracejados coloridos aí são linhas férreas. Então, vocês vão perceber que no Brasil, né, a gente tem uma certa... se vocês perceberem aqui, de certa forma, uma concentração maior aqui na região sudeste, sul, enfim. Nas outras regiões, né, como na região norte, por exemplo, vocês vão ter um vazio quase total de linhas férreas. Enquanto isso, do outro lado, aqui nos Estados Unidos, percebam a grandiosidade de todas essas obras aqui. Estados Unidos é bem interessante, geopoliticamente falando, que vocês têm o país, né, ele acaba tendo aí saída para dois grandes oceanos, né? Desse lado aqui a gente tem o Oceano Atlântico, desse outro lado aqui a gente tem o Oceano Pacífico. Pra vocês perceberem, ó, você consegue atravessar de trem de um lado ao outro dos Estados Unidos, né? Saindo do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. E olha a quantidade de linhas férreas, então isso é espetacular. Enquanto no Brasil, vocês podem achar que é pouquíssimo essas linhas férreas, porém eu posso dizer que a gente só tem essa quantidade aí por conta do café, né? O café, esse ator principal aí, isso é herança do café. Então, o café, na realidade, as linhas férreas do Brasil, elas tinham uma intencionalidade que, né, era, na realidade, transportar o café das grandes fazendas até o Porto de Santos, né? Nunca se pensou realmente em transporte
coletivo de pessoas, mas sim de mercadorias, né? Dos barões do café. Então, a gente tem todas essas raízes aí e essa herança ela perdura até hoje, infelizmente. Transporte ferroviário no Brasil. Quando falamos sobre o transporte de alta velocidade, o TAV, né, os trens de alta velocidade, vocês sabiam que o Brasil também já se cogitou a construção de uma linha férrea de transporte de alta velocidade, na realidade um projeto previsto para sair do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, chegando até Campinas, ou vice-versa, né? Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Um trajeto de mais ou menos mais de 500 quilômetros, 511 quilômetros. Então, esse seria o nosso trem de alta velocidade. O tempo previsto para essa viagem seria de 99 minutos. Olha só, super rápido, né? 99 minutos, você faria o trajeto de Campinas até o Rio de Janeiro, certo? Então, esse projeto ficou apenas no papel. E também, pessoal, não é um projeto recente, né? Desde a época passada do Brasil já se cogitava essa ideia de um trem de alta velocidade. Eu não vou aprofundar essa discussão, porque eu estou deixando para vocês, juntamente a aula, e vou deixar daqui a pouquinho também para vocês a ideia de um artigo. Na realidade, esse artigo é um artigo que eu escrevi em 2011, e justamente nesse arquivo, né, na realidade, é uma das partes desse livro que vocês têm aqui, tá? Esse livro, na realidade, é de um grupo de estudos da Unesp de Rio Claro, né? Então, eu fazia parte desse grupo, e a gente construiu esse livro aqui, Geografia e Transportes. Estudos sobre circulação, mobilidade e acessibilidade. E nesse livro eu contribuí com um artigo que fala justamente sobre essa ideia desse projeto, né, do trem de alta velocidade. Então, o projeto TAV, trem de alta velocidade, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Então, vocês têm aqui os dados. Para quem não conseguir acessar lá pela aula, vocês têm os dados aqui, fiquem à vontade para fazer o acesso, para aprofundar um pouquinho mais o tema. Então, é por esse motivo que eu não vou aprofundar tanto com vocês essa ideia aqui de trens de alta velocidade no Brasil. Nossa, trens de alta... Então, nesse artigo, eu discuto essas ideias em relação a esse projeto, né? E como o nome está dizendo, é projeto. Né? Esse projeto não saiu do papel e acredito que não vai sair tão cedo do papel. Para que vocês tenham um aprofundamento maior, eu vou deixar vocês lerem um artigo, depois a gente discute sobre o artigo, tá? Será um prazer. Vamos voltar. Então, esse transporte ferroviário no Brasil, o Brasil voltou a investir em ferrovias depois dos anos de estagnação do século XX, mas em função da defasagem do modal. Diferenças de bitola. O que são bitolas? Bitolas vamos dizer assim, a medida entre os trilhos, tá? Então, o que acontece nessas bitolas? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma bitola padrão, ou seja, imagine só que uma locomotiva que o motor ela consegue circular em todas as ferrovias, porque a bitola é do mesmo tamanho. Já no Brasil, a gente tem bitolas de tamanhos diferentes, e isso faz o quê? Faz com que a gente tenha um entrave, né? Uma locomotiva ela não consegue, um trem não consegue circular em todas as ferrovias, porque elas têm tamanhos diferentes. Então, isso é uma coisa bem complicada, falta de planejamento, né? Atrasos em obras, enfim, tudo isso revela que o país precisa muito tempo para atingir a eficiência nesse transporte. E a gente não atingiu ainda. E aqui a ideia que a gente acabou de comentar sobre o trem de alta velocidade, um projeto, né, ali para interligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Primeiro, pessoal, para vocês, para a gente discutir só um pouquinho isso daqui, um trem de alta velocidade, a obra, ela exige investimento muito alto. Primeira coisa. Outra coisa, o transporte, a passagem, o preço da passagem, ele não é barato, tá? Então, primeira coisa, esse trem de alta velocidade precisa concorrer com o transporte aéreo. Então, vamos imaginar que a pessoa sai de Campinas pelo aeroporto e vai até o Rio de Janeiro, faz a ponte aérea ali. Só que no aeroporto, ele vai perder muito tempo na entrada, né, enfim, no check-in, né, essa é a palavra, no check-in, ele vai demorar muito, e para sair também ele vai demorar muito.
O trem de alta velocidade seria fantástico, né? Ele conseguiria chegar mais rápido, sair de Campinas, chegar mais rápido do Rio de Janeiro do que de avião, porque o avião atrasa muito por conta do check-in, toda aquela parte, tá? Mas, de certa forma, se esse trem parar muito, enfim, também não vai resolver muita situação. Então, ele não pode ter várias paradas, né? Então, enfim. E o projeto é muito caro, algumas empresas se propuseram, mas depois desistiram, porque é um investimento muito alto, e esse investimento, ele demora a ter retorno, tá? Enfim, leiam o artigo que vocês vão saber mais, tudo bem? Aqui o trajeto, né? Vejam só. Aqui vamos pegar essa parte aqui, ó. Ele sairia do aeroporto de Campinas, aqui o aeroporto internacional de cargas e descargas, né? O Viracopos, em Campinas. Então, esse trem de alta velocidade sairia de Campinas. Olha que fantástico. Você desce do aeroporto, já pega o trem. Olha só o trajeto. Ele passa aqui por Jundiaí, certo? Aqui em São Paulo ele vai passar por Guarulhos. A gente tem aqui o aeroporto de Guarulhos, né? São José dos Campos, olhem só, Aparecida, todo o trajeto. Resende, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Barra Mansa, né? E chegando ao Galeão, Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, veja esse trajeto. Tá? Esse é o trajeto do trem de alta velocidade proposto em projeto. Tá? Aqui o livro, como a gente já havia dito, tá? Em relação a essa questão do transporte coletivo. Transporte rodoviário. Vamos lá, a segunda parte. Principal modal de transporte no país, como a gente discutiu já na aula anterior, tá? Por meio de programas de integração nacional, PIN, foram construídas grandes rodovias, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Perimetral Norte, Cuiabá-Porto Velho, enfim. A partir de 1990, programa de privatização das rodovias, administração das rodovias por empresas particulares, por meio do sistema de concessões. As concessionárias fazem a manutenção das rodovias, capitalizam-se cobrando pedágio, tá? Então, resumindo aqui, o que vocês têm? Vocês têm, bom, primeira coisa, a ineficiência do governo em colocar, em deixar essas rodovias em bons estados. Então, na realidade, o governo ele não consegue governar as próprias rodovias dos seus estados. Tá? Então, isso é ineficiência, é a falta de, vamos dizer assim, de planejamento. Tá? Porque, veja, vocês concordam que se algumas empresas de fora, elas vêm para pegar essa fatia do bolo aqui, que é essas rodovias, vocês acham que seria viável uma empresa vir aqui para perder dinheiro? Claro que não. Eu acho que elas ganham dinheiro. Elas ganham dinheiro em cima do quê? Dos pedágios. Então, os pedágios são super caros, enfim, por conta dessas rodovias. Essas rodovias, elas cuidam dessas, essas concessionárias, né, cuidam dessas rodovias, mas elas precisam ganhar dinheiro em cima disso. Então, elas ganham dinheiro em cima do quê? Da cobrança de pedágio, que é muito caro. Tá? Mas, enfim, isso é a ineficiência do governo. O governo poderia ter um plano aí, um planejamento mais vigoroso, né, e tomar conta dessas rodovias, não precisando entregar essas rodovias para outros países. Né? Isso é algo terrível. Deixa eu só voltar uma parte aqui, pessoal. Aqui, só para a gente entender melhor. Privatização ou desestatização. Tá? É o processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público que integra o patrimônio do Estado para o setor privado, geralmente por meio de leilões públicos. Então, o leilão público por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que a rodovia dos imigrantes, tá? Que leva lá, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, toda aquela parte. Essa rodovia, então, ela passa por um processo, por um leilão, onde várias empresas do Brasil e fora do Brasil, principalmente, elas entram nesse leilão e elas vão fazer o seguinte, elas vão dar um preço, quem der o preço mais alto leva, e quem der um preço menor em relação à cobrança de pedágios também leva essa concessão. Tá? Então, essas rodovias, essas concessionárias ficam por muito tempo, geralmente em torno de 25 anos. Tem concessão aí de 100 anos, então é muito longo esse processo. Né? 10 mil quilômetros de rodovias brasileiras estão cedidos à iniciativa privada. No contrato de concessão, a empresa privada se responsabiliza por um trecho da rodovia, num tempo específico, geralmente 25 anos. Promove melhorias e faz manutenção das pistas, mas tudo isso tem um preço, às vezes bem salgado. Os pedágios, eles são muito altos, né? Enfim, só para a gente entender um pouquinho mais sobre privatização. Certo? Pessoal,
uso indiscriminado do automóvel, desse meio de transporte, que é justamente rodoviário. Claro, isso tem um reflexo, que seria exatamente isso daí que vocês estão vendo. Coisa que a gente conhece muito bem, quem mora em grandes centros, né? A gente precisa morar em grandes centros, como, por exemplo, São José de Rio Preto, que é uma cidade média, a gente tem esse processo de congestionamento quase todos os dias, né? Nos horários de picos, e muitas cidades nem tem horário de pico mais, qualquer horário você tem congestionamento. Então, isso é um dos fatores terríveis aí. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, quando a gente fala de congestionamento, a primeira ideia que vem é que o vilão de tudo isso é o automóvel. E eu posso dizer a vocês que talvez a gente tenha que entender melhor esse assunto e aprofundar. Eu estou falando o seguinte, que vocês acreditam que existia, que o congestionamento ele vem antes do automóvel? Toda vez que a gente fala de congestionamento, automóveis. E eu posso dizer a vocês que o congestionamento, que o vilão dos congestionamentos não é totalmente o automóvel, mas talvez a forma errada de utilizar esse automóvel, esses automóveis. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando é isso mais ou menos. Ó, aqui a gente tem uma imagem de Londres e vocês estão percebendo aí o congestionamento de carroças, de charretes, enfim. Vejam só, congestionamento. E essa parte aqui ainda está tranquila. Então, vejam só, não existia o automóvel, já existiam os congestionamentos. Só que, pessoal, vocês vão perceber que quando a gente trata de automóveis, enfim, automotores, a gente trata aquela questão de cavalos de potência, não é isso? Então, a ideia seria brilhante, né? Você tira 10 cavalos da cidade, 20 cavalos, 30 cavalos, e substitui por um automóvel. Porque o automóvel vai ter a força de vários cavalos. Só que não é isso que a gente faz. A gente substitui um cavalo e coloca nas ruas 20, 30, 40 automóveis, né, de certa forma. Então, na realidade, essa ideia é só para vocês entenderem esse contexto, que muitas vezes a gente usa como vilão apenas o automóvel. O automóvel ele não é o vilão. Na realidade, a forma de utilizar esse automóvel que é errada. Se o transporte coletivo no Brasil ele funcionasse muito bem, seria fantástico. Percebo que eu só estou usando a palavra, a expressão transporte coletivo. Não estou nem usando a ideia de transporte coletivo público, porque a questão do bem público não cabe aqui, né? O bem público ele não deveria ter um preço tão alto, né? Na realidade, a gente paga tantos impostos que o transporte coletivo no Brasil ele deveria ser gratuito em relação a gente não precisar pagar de novo, porque a gente já paga no imposto, né? Nada que é público no Brasil, ele é gratuito, tá, pessoal? Nada que é público no Brasil, ele é de graça. A gente já paga pelos impostos e a carga tributária é muito alta. Então, na realidade, a gente deveria ter um transporte coletivo de ótima qualidade. Mas o que a gente tem no Brasil, ele não pode ser considerado transporte coletivo público. Público não, vocês me desculpem, mas é privado e com a péssima qualidade. Tudo bem? Em relação a essa ideia dos automóveis, tá? Presidentes da República, como por exemplo o senhor Washington Luiz, ele dizia isso daí, ó, governar é abrir estradas. Então, veja essa ideia, né? Governar é abrir estradas. Então, na realidade, vocês vão perceber que essa construção é uma construção que vem lá do passado, né? As nossas heranças, né? Essa construção em relação a esse transporte, essa ideia, essa inclinação para o transporte rodoviário. A gente pode usar aí dois outros personagens super importantes, que é Getúlio Vargas e JK. Se a gente parar para pensar, essa ideia está muito relacionada a isso. Enquanto vocês têm a era Vargas, né, aquela ideia do nacionalismo, populismo, toda aquela coisa, então a gente precisa aqui no Brasil fechar as nossas fronteiras e conseguir produzir tudo que a gente precisa. Enfim, vem um cara assim super, sei lá, à frente do seu tempo, né, que é JK, e JK tem um plano ambicioso, que é avançar 50 anos em 5. Né? Naquele período, o presidente da República ele ficava no poder 5 anos. A gente acabou com isso, só que a gente aumentou, porque na realidade agora a gente tem a reeleição. O cara fica 4 anos, mais 4 anos, enfim. Então, o JK vem com essa proposta, né, de avançar 50 anos em 5, e ele consegue quase isso em várias das suas metas, né? Uma das metas, por exemplo, é a construção de Brasília. Imagine só, construir no meio de praticamente o espaço vazio que é o centro-oeste uma cidade inteira. Cara, a obra é relacionada à construção das pirâmides do Egito, né? O canteiro de obra
segundo alguns historiadores, ele é próximo daquele lá. Então, imagine só, era um formigueiro de gente. Construiu uma cidade inteira no meio do nada, né? Até mesmo o Lago Paranoá, que vocês têm ali no centro de Brasília, é artificial, né? Foi desviado, enfim, para ter aquela represa gigantesca ali. Só que essa ambição de JK, ela vai levar o país a um processo de endividamento gigantesco. E a gente vai pedir dinheiro emprestado de vários países, dentre eles Estados Unidos. Só que os caras vêm cobrar a dívida, né? Então, e aí? O que a gente faz? Não consegue pagar, e JK acaba tentando fazer alguns acordos, né? Tecer, costurar alguns acordos com os caras, e dentre esses acordos ele literalmente abre as fronteiras, as porteiras, como diziam alguns professores meus, do Brasil, e aí a gente tem a entrada dessas empresas transnacionais, principalmente as primeiras, né, que são justamente a Ford, né, chega primeiro, lá no ABC Paulista. Então, a gente tem a entrada dessas indústrias automobilísticas. E pense, qual é a matéria, qual o produto da indústria automobilística? Justamente o automóvel. Mas como vender esse automóvel se a gente não tem estradas para rodar com esses automóveis? Então, olha a ideia aí, né? Governar é abrir estradas. Então, a gente precisa abrir estradas para todos os lados para vender esses automóveis, né? Enfim, então vocês vão perceber que existe aí uma herança, né, raízes que nos levam, infelizmente, a seguir por esse caminho, a utilizar com maior vigor, né, em maior quantidade, infelizmente, o transporte rodoviário. Então, percebo que isso não é por acaso, tá? É tudo arquitetado, tudo construído no decorrer do tempo. Tá? Por outro lado, vocês têm a força gigantesca também da indústria do petróleo, tá? Que é uma indústria super poderosa também. Tá? Que a gente falou da privatização, que para vocês terem uma ideia, esse mapa ele não está tão legal, mas vou explicar para vocês. Esse daqui, tá? Primeiro esse mapa aqui. Ó, primeiro vamos na classificação aqui. A gente está falando da classificação das rodovias brasileiras, ó, que é essa parte aqui, tá? Olhem só, em azul são as rodovias em ótimo estado, tá? Se vocês olharem nesse mapa, galera, olha só, no Brasil inteiro, vocês estão vendo em azul aqui? Olha o que a gente tem em azul aqui, ó. Vocês estão vendo no mapa aqui em azul? Ou seja, essa pequena porção são as rodovias em ótimo estado. Vocês vão perceber que todas, o grande parte está em São Paulo. Olha as outras. Em azul mais claro, bom, amarelo, regular, ruim, péssimo e vermelho. Então, percebo, no Brasil inteiro, agora vamos para esse gráfico, para essa tabela aqui, na realidade um gráfico, né? Um gráfico, enfim. No Brasil inteiro, ó, a gente tem 69% das rodovias em péssimo estado. 69%. Alguns estados brasileiros, né? O Amazonas, 100% das rodovias não são boas. A Acre, 100%, tá vendo? Aí vocês vão ter aqui um destaque para quem? Para São Paulo, ó. São Paulo, ele, ó, percebo aqui que ele tem 24, quase 25% de ótimas rodovias, né? Se vocês pegarem as 10 melhores rodovias do Brasil, sei lá, 6 ou mais estão em São Paulo, tá? De certa forma. Então, vocês vão perceber. Primeira coisa, a gente tem aqui mais de 89 mil quilômetros de extensão pesquisada, e dentre esses quase 90 mil quilômetros, que é muita coisa, vocês vão ter uma quantidade de rodovias de estados péssimos, né? Então, isso é terrível ainda, é muito complicado. Aqui a pesquisa é 2009. Pessoal, alguma coisa mudou? Mudou, a gente tem algumas mudanças, principalmente no que diz respeito às concessionárias que hoje estão cuidando de algumas rodovias. Mas essas mudanças positivas, elas estão nos trazendo um ônus financeiro muito alto, porque os pedágios eles são super caros, né? E pense que a grande parte do transporte do Brasil, ele acontece por caminhões. Se esses caminhões pagam muito pedágio, o que vai acontecer? O frete fica mais alto e o alimento que esses caminhões, o produto que esses caminhões estão transportando, vai encarecer também. Então, o consumidor final, que somos nós, pagamos mais caro por todo esse alimento, por todos os produtos, justamente por conta de que o transporte principal o rodoviário, é muito caro, e em cima disso a gente tem a ideia, vai sendo repassado para a gente, né? Então, imagina, os caminhões circulam aí no Amazonas, no Acre, enfim, na região norte. Além de todos os pedágios, tudo isso daí, eles vão ter pistas horríveis, então os pneus, os caminhões vão precisar ser consertados, passar por revisões
próximas, então isso vai encarecer cada vez mais. Então o frete vai ficar cada vez mais caro e o alimento final ele também vai encarecer para a gente, né, infelizmente. Então esse é um cenário das nossas rodovias em péssimo estado, né? Grande parte aqui das melhores estão em São Paulo, certo? Agora falar um pouquinho do transporte aéreo, certo? Transporte aéreo no Brasil. Vantagens: maior rapidez. Desvantagem: alto preço, maior emissão de gases do efeito estufa, poluição sonora, grandes espaços para a construção de aeroportos. No Brasil, o aumento da demanda em função da diminuição dos preços das passagens não foi acompanhado de modernização dos aeroportos. Solução, novamente, privatização. Olha só, novamente, a incapacidade de gerenciamento do poder público, né? Então, é muito fácil, pessoal. A gente não dá conta de simplesmente cuidar do aeroporto, a gente privatiza, a gente entrega para outros países, para outras empresas. Isso é algo terrível, né? A gente deveria repensar muito bem nessas questões. E a ideia principal é por que com outras empresas funciona? Porque dá certo lá com outras empresas. Por que aqui não dá certo? É falta de planejamento? Sim, claro, falta de planejamento. Então, eu acho que a gente tem que resolver a questão lá na raiz. Se você tem um mau gerenciamento, se você tem desvio, se você tem, enfim, corrupção, você tem que cortar uma pela raiz, você tem que demitir, você tem que colocar na cadeia, você tem que investigar e colocar pessoas responsáveis dentro desses cargos. Aí funciona, né? De outra forma, acaba não funcionando, certo? Por exemplo, provavelmente vários de vocês já foram até a parte nordeste brasileira, né? Principalmente em férias, conhecer o Nordeste, as praias magníficas, e quando a gente desembarca em alguns aeroportos, né? Como, por exemplo, sei lá, aeroportos como o de Fortaleza. Aí você vê lá aquela placa gigantesca, aeroporto internacional. E você olha para um lado, olha para o outro, e fica pensando, isso é aeroporto internacional? Você vai perceber que a estrutura ela não é das melhores, né? Então falta muita coisa, mas é considerado um aeroporto internacional. Enfim, e outra coisa, né? Quem tem acesso, né, ao transporte aéreo no Brasil são poucas pessoas. Nem todos têm acesso, é muito caro ainda o transporte aéreo, então poucas pessoas têm acesso a esse transporte, ele é muito caro. Aqui só a ideia aqui de algumas modernizações, né, de aeroportos, tem vários em todos, grande parte dos estados, né, Manaus, Cuiabá, Confins, em Minas, Porto Alegre, enfim. Essa questão também está relacionada a principalmente o período da Copa do Mundo. Então, no período da Copa do Mundo, a gente precisou modernizar alguns aeroportos, enfim, alguns funcionários, deu certinho. E tem aeroporto que começou a ser modernizado para a Copa do Mundo passada, eles continuam em obra ainda, a obra não acabou, era para a Copa e continua, né? Então, é algo terrível em relação a tudo isso. Novo pacote de privatizações, que aconteceu em 2015, né? Esse programa chamado de concessão pelo governo de privatização por opositores, prevê a entrega à iniciativa privada de obras de infraestrutura. Os principais pontos do pacote podem atingir até 198 bilhões em financiamento de logística e infraestrutura para o país. Enfim, então, vocês perceberam que as nossas ferrovias foram privatizadas, as nossas rodovias foram privatizadas e agora os nossos aeroportos também estão sendo privatizados. Aqui um pouco mais falando sobre essa ideia, né? No novo pacote a gente deixou aqui separados os aeroportos, né? O governo já confirmou o leilão de 4 aeroportos, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Florianópolis. Junto eles devem receber um investimento de quase 9 bilhões de reais. Esse leilão já aconteceu, né, em 2016. Esses aeroportos já estão sob a concessão de outras empresas internacionais. E, inclusive, tem empresa que já está entregando de volta esses aeroportos. É o que aconteceu, por exemplo, está acontecendo no Viracopos. O aeroporto de Viracopos, que é o Aeroporto Internacional de Transporte de Cargas, ele já está sendo devolvido para o governo, enfim, porque os caras não estão ganhando a quantidade de dinheiro que eles achavam que eu ganho. Ferrovias, né, o governo prevê investimentos de 86,4 bilhões em ferrovias, a maior parte será do
maior parte será do projeto do trecho brasileiro da ferrovia bioceânica, chamada inicialmente de transoceânica ou transcontinental. Essa ferrovia sairia do litoral do Rio de Janeiro, passará por 6 estados e chegará ao Acre, no trecho brasileiro, seguido para o Peru até o litoral, ligando dessas formas 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Esse projeto poderá receber financiamento da China após acordo bilateral com o Brasil. São projetos, né, que grande parte dos projetos continuam no papel ainda. Enfim. Aqui mais privatizações em relação às rodovias, né, 16 leilões, isso já ocorreu em 2016, enfim. O BNDES acaba financiando grande parte dessas obras, mas enfim. Aqui, pessoal, tudo isso daqui em relação a privatizações é justamente para a gente colocar em pauta essas questões, né? Como a gente discutiu no início. Privatização existe, tem a parte boa da privatização, sim, algumas empresas funcionam muito bem, rodam muito bem, e a bandeira aqui, o discurso principal, né, é que algumas empresas dão prejuízos para os cofres públicos. E se essas empresas dão prejuízos, é melhor que a gente faça privatização, que a gente passe essas empresas para outros países, porque o Brasil não pode ficar tendo prejuízo, e é o dinheiro público, o nosso dinheiro, enfim. A grande questão né, voltando novamente ao assunto, por que dá prejuízo para o Brasil, para a gente? Porque dá prejuízo para o governo e não dá prejuízo, muitas vezes, né, para as empresas de fora. Porque essas empresas de fora assumem e se dão muito bem, obrigado. Então, a gente tem que analisar essas questões das privatizações pelas duas vertentes, né? Vamos imaginar, por exemplo, pense na telefonia móvel hoje, pense nas telecomunicações. Toda a telecomunicação do Brasil é privatizada, né? Então, vocês pensem nos celulares, por exemplo, Vivo, Claro, TIM, Oi, enfim, uma infinidade. Empresas de fora que atuam no Brasil. Essas empresas estão se dando muito bem, né? Vocês sabem disso, muito bem. Então, por que o Brasil não conseguiu chegar nesse patamar, né? Falta planejamento? Então, a gente tem que pensar, vou deixar essas provocações para vocês, né? E, novamente, voltando ao assunto. Se o transporte rodoviário é um dos mais caros do mundo, por que a gente teima em utilizar ainda o transporte rodoviário? Vocês entenderam que com a nossa conversa aqui, a gente acabou escavando, né, algumas raízes aí, trazendo à tona algumas questões sobre esse indicador, né, essa tendência de utilizar o transporte rodoviário. Vocês perceberam que foi algo criado, foi algo, na realidade, arquitetado, foi construído, né, com o passar do tempo. Desde do período da abertura das fronteiras nacionais para a entrada de empresas de fora, né, as transnacionais, e acreditem vocês, tivemos aqui, mas o Brasil teve alguma empresa que produzia automóveis? Sim, tivemos. Tivemos, por exemplo, lá em Santa Bárbara do Oeste, ali do lado de Americana, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, a Home. A Home é uma empresa que produziu o Home Z, um automóvel totalmente brasileiro. Aqui, um pouquinho para frente, mais próximo a gente, tínhamos ali em Rio Claro, na cidade de Rio Claro, a Gurgel, né, produzindo carros brasileiros também. Então, vejam só, sim, tínhamos carros nacionais. Claro que a tecnologia não chegou a tanto, porque também não tiveram tempo. O que vai acontecer, pessoal? Com a abertura dessas fronteiras aí, essas empresas brasileiras não conseguem competir. Justamente porque está entrando no país a poderosa Ford, por exemplo, entre outros que vão vir depois. Então, vocês acham que a Gurgel, que a Home vão conseguir competir com a super poderosa Ford? Claro que não. Então, o que acontece com essas empresas? Elas vão entrando em decadência, né? Então, hoje, todos os automóveis produzidos aqui são automóveis de empresas de fora. Enfim. Tá? Então, vocês vão perceber que é um quebra-cabeça, tá? E a ideia é que a gente monte essas peças do quebra-cabeça, porque o transporte rodoviário é o mais caro, mas porque é o mais utilizado no Brasil. Então, a ideia dessa primeira aula, dessa segunda aula, é justamente isso, que vocês montem esse quebra-cabeça para entenderem mais a fundo todas essas raízes, toda essa herança. Tudo bem? Pessoal, estamos terminando aqui mais uma aula. Espero que tenham gostado, tá? Próximo, em sequência, eu quero trazer algumas aulas. A próxima aula para vocês, a sequência dessa aula, seria justamente sobre as comunicações, né? Porque a gente está falando de transporte e comunicação, já que o tema é Brasil em
rede. Então, a gente está tratando primeiro do transporte, do movimento, deslocamento, e aí a gente vai falar de algo invisível, né? Que na realidade é a informação passando de um lado para o outro, enfim, toda essa ideia de comunicação. Tudo bem? Então, essa é a proposta para a próxima aula, certo? Finalizamos aqui, então, o tema, certo? Só complementando tudo aqui que vocês já têm no material de vocês, no material didático. Tudo bem? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.